a apologia ao nazismo no Brasil teve um crescimento de 270% desde 2019. O que aconteceu também em 2019? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todas, todes e todos muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos. Você pode me encontrar nas diferentes redes sociais, pode patrocinar, apoiar a produção de conteúdo desse canal lá no apoia-se/Jana Viscardi. Eu agradeço a você que já faz a sua contribuição e pode também compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, que é uma maneira de tentar fazer entender pro algoritmo de que as pessoas estão assistindo e querem que outras pessoas assistam o meu conteúdo. Porque são as ferramentas que a gente tem, a gente que não tem patrocínios gigantescos para fazer impulsionar nosso conteúdo, não é mesmo? Eu citei isso assim, bem coincidentemente. Eu decidi trazer hoje uma questão que eu considero muito importante e que precisa, a gente precisa estar sempre atenta a essa questão, que tem a ver com a dinâmica dos diferentes perfis gigantescos que continuam crescendo e falando grandes absurdos por aí. E hoje eu vou falar sobre aquele programa que tem tanta gente comentando, que é o Flow Podcast. Uma das pessoas que participa desse programa é um cara que chama Monark, talvez você já conheça, é alguém que promove uma série de falas tenebrosas e que são inúmeras vezes chamadas de polêmica nos diferentes veículos de mídia, e eu acho que polêmica não é a palavra adequada, mas é uma maneira que a mídia encontrou já há bastante tempo para falar de discursos inaceitáveis que são reproduzidos por aí, e inaceitáveis porque reproduzem preconceito ou fazem uma apologia a uma lógica de vida que gira em torno da violência. E eu tô aqui hoje para falar especificamente de uma conversa que estava acontecendo lá nesse podcast, e nós temos aqui algumas figuras participando. O tal do Monark, o Kim Kataguiri, que era um dos convidados, e a Tabata Amaral. Eu vou ler primeiro o diálogo, e aí em seguida eu vou fazer uma série de ponderações sobre o diálogo, e depois vou fazer uma série de ponderações sobre a lógica desses programas e a lógica das ideias veiculadas por aí, em diferentes circunstâncias e instâncias. O trecho que eu vou pegar aqui começa com o Monark dizendo: a esquerda radical tem muito mais espaço que a direita radical. E aí o Kim, em cima dessa fala, vai dizer: E aí o Monark continua: na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. E aí o Monark vai continuar dizendo: esse é o meu eu sou mais louco do que todos vocês. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Ao que Tabata responde: eu acho que não. E aí o Monark continua: reconhecido pela lei. E aí a Tabata vai dizer: lembra, a liberdade de expressão termina onde a sua expressão, e aí o Monark interrompe e fala: mas expressão, e aí a Tabata continua, coloca a vida do outro em risco. E aí o Monark vai dizer: as pessoas não têm o direito de ser idiotas? A Tabata: o nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. O Monark diz: de que forma? Quando é uma minoria, não põe. A Tabata: vamos falar de holocausto. De que forma? Né? Respondendo aí a pergunta que ele faz. Aí o Monark responde: mas aí quando era uma maioria. Aí tem uma pausazinha e o Monark continua: quando a maioria é... E aí a Tabata vai dizer: vamos falar do atentado, e aí essa conversa continua. Este é um trecho do podcast, mas é possível sim fazer uma análise a partir desse trecho. E eu gostaria de começar pensando logo a primeira frase do Monark, que é: a esquerda radical tem muito mais espaço que a direita radical. E aí é curioso, porque a gente pode pensar assim: qual é a fonte disso? Vozes da minha cabeça. Por que eu tô dizendo isso? Porque a gente tá falando de um podcast que dissemina inúmeras vezes ideias da extrema direita, que aqui é chamada de direita radical. É extrema direita o nome. E é a disseminação
das ideias da extrema-direita num podcast que é visto por muita gente, um canal do YouTube que tem mais de 3 milhões de pessoas, inclusive no caso da produção lá do Monark. Então, como é que você pode dizer que a extrema-direita tem menos espaço que a esquerda radical? Então a pergunta que você tem que fazer é: o que esse sujeito está chamando de esquerda radical? Será que ele sabe o que ele está chamando de esquerda radical? Em seguida, você tem que pensar o que é que ele está chamando de direita radical. Nós somos hoje governados por um presidente que é um político de extrema direita. Então, se há ideias que hoje são veiculadas amplamente na mídia tradicional, são as ideias da extrema-direita. Por quê? Em função de uma lógica da imparcialidade, sobre a qual falaremos em um vídeo que acontecerá muito em breve neste canal. Se usa um dos recursos utilizados para dizer-se que a imprensa é um órgão, digamos assim, uma instituição neutra e imparcial, é fazer uso das aspas. Então, inúmeras aspas de Bolsonaro que disseminam as ideias da extrema-direita, para além, claro, da existência dele em espaços públicos de discussão, fazem com que essas ideias sejam disseminadas e muito. E aí eu me pergunto, qual político da esquerda radical tem o mesmo espaço que esse sujeito do podcast e o próprio presidente tem neste país? Então a gente já começa com esse problema aqui. Para além disso, ele vai continuar dizendo que é na minha opinião. E aí a gente entra nesse lugar que tem sido muito intenso nos últimos anos, e certamente não só no Brasil, do tipo da opinião, em que você diz qualquer coisa, mesmo que não haja fundamento em nada, e aí você diz, na minha opinião, tem mais espaço. Tá, e o seu espaço de mídia, de patrocínio, tudo que você tem, vem de onde? Da árvore. O que a gente está chamando de opinião e como é que esses indivíduos que tiram a opinião de vozes da cabeça ganham tanto espaço e tem tanto patrocínio e estrutura para seguir dizendo coisas que têm respaldo exclusivamente nas vozes da cabeça da pessoa. Isso é uma outra coisa sobre a qual a gente precisa pensar. E aí é interessante porque na sequência ele vai dizer: eu sou mais louco do que todos vocês. Como se essa seria a forma de enquadrar essa discussão nesse lugar bastante individual do olha como eu sou louco, olha como eu sou diferentão, porque eu acho que os nazistas tinham que ter o partido nazista reconhecido pela lei. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma lei que é de 1989, que é a Lei Antirracismo, que vai falar sobre a veiculação de símbolos que façam apologia ao nazismo. Isso é proibido por lei. Então, essa opinião de que o nazista deveria ter um partido reconhecido por lei já vai contra a nossa própria lei, que na verdade não é a única. Vários países do mundo têm essa mesma lei, vivem sob essa mesma lógica. E por quê? Porque está se privando as pessoas de terem a sua liberdade de expressão? Não. É que tem consequência sobre aquilo que você pensa. O nazismo matou mais de 6 milhões de pessoas e essa figura está dizendo que o partido das ideias que defende a morte de um conjunto enorme de pessoas, e não importa se fosse pequeno também o conjunto de pessoas, deveria existir legalizado. E a sequência disso é muito boa, porque ele vai falar sobre maioria e minoria, como se o fato de ter 10 pessoas defendendo o nazismo, o que não é verdade, afinal, não nos esqueçamos, houve um crescimento de 270% na apologia ao nazismo desde que Bolsonaro assumiu a presidência e relativizou elementos de violência de maneira absurda. Na verdade, vem fazendo isso ao longo de toda a sua trajetória como um congressista. Ele vai trazer esse elemento de maioria e minoria, como se, olha, enquanto estiver pequeno, pode ter. É uma discussão num nível bastante raso e simplificador, e que tem espaço
num podcast que tem as discussões rasas que faz, colocadas num lugar de autoridade, de veiculação de ideias variadas, e aí qualquer ideia é colocado nessa caixa de ideias variadas. E tudo isso é colocado dentro do alçapão da tal da liberdade de expressão, como se fosse possível dizer qualquer coisa sem nenhuma consequência. E é justamente isso que a gente vive, né? Porque não é a primeira vez. Em 2021, 2 patrocínios grandes do Flow Podcast saíram depois dele dizer também absurdos preconceituosos. Mas o podcast não acabou, ele não parou de ser veiculado, ele não parou de receber patrocínio grande, ele não parou de ter a estrutura das plataformas divulgando esse tipo de ideia. Ele é só mais um dentro dessa lógica, mas é mais um que é grande e que continua tendo espaço a partir de vozes da minha cabeça. Entre muitas aspas, interessante da gente pensar é que você tem então essa equiparação entre esquerda e direita como se fossem parte de uma mesma coisa, como se fossem praticamente a mesma coisa, a esquerda radical, a direita radical, o espaço que elas ocupam. Como eu disse, a gente tem hoje um político de extrema direita participando, atuando como o governante maior deste país. Então, não há espaço maior do que esse para de propagar as ideias da extrema direita. Então, não há qualquer comparativo. Mas esse lugar que ele coloca aqui também de enquadrar um nazista como um idiota, o direito de ser idiota. Veja, o próprio monarca tem todo o direito de ser idiota. A questão são as consequências por ser idiota. As pessoas confundem muito o que é essa liberdade de expressão, como se fosse possível dizer qualquer coisa sem nenhuma consequência a partir daquilo que você diz. E também a lógica de que o fato de se condenar essa dinâmica de apologia ao nazismo impedisse que ele existisse. Tanto não impede, como esse idiota tá lá dizendo e fazendo essa apologia no seu podcast. Então observe que há também aí a criação de uma lógica que é como se as pessoas que estão contrárias à apologia ao nazismo estivessem minando a existência desses indivíduos, e de novo a gente faz uma equiparação que é absolutamente desigual, né? Que não tem pé na história, inclusive. Então é como se você estivesse privando o outro de existir só porque, entre grandes aspas, ele tem uma ideia, e aí o sujeito vai se chamar de louco, vai enquadrar nesses termos, de se colocar como louco porque queria que isso existisse, e dizer que a pessoa não tem direito de ser idiota. A referência que se dá para o nazista é chamá-lo de idiota, como se isso explicasse ou nos revelasse o que é o nazismo. E de novo, nesse lugar de uma simplificação extrema de ideias. Então a gente tem aqui a extrema simplificação e o enquadramento dessa conversa num lugar e que isso não é o lugar onde essa conversa deveria existir, né? E eis o problema, um dos vários problemas, e aqui eu estou destacando os elementos textuais com os quais eu posso trabalhar, desse tipo de construção de conversa, de construção discursiva. Então, você vai direcionando o diálogo para um lugar onde a conversa não tem como existir naquele lugar. Não dá para chamar o nazista simplesmente de idiota e dizer que é assim que essa conversa deveria ser desenvolvida. O nazista, ele não é um idiota, né? O nazismo matou mais de 6 milhões de pessoas. Isso não é ser idiota, isso é ser assassino, isso é ser anti-humano, isso é ser contra qualquer direito de existência de outras pessoas. Mas, de novo, a maneira como se faz a equiparação dessa conversa da liberdade, você vai simplificando e raleando a conversa a ponto de dizer isso, ser colocado no lugar de, tá vendo como você é radical e como você impede a liberdade do outro de dizer o que pensa? Como se esse pensamento não fosse a propagação de uma apologia à morte de um grupo de indivíduos na sociedade. Não importando se é maioria ou minoria, não se trata de maioria ou minoria, né? E aí, de novo, a gente tem um novo enquadramento da conversa num lugar que não tem como evoluir a conversa a partir dali. E aí aqui isso é muito importante da gente entender, que a gente vai para esse lugar da disseminação dessas ideias em diferentes espaços, com essa alcunha meio de
inocência ou de algo indefeso porque é só a minha opinião. E o número de células neonazistas tem crescido muito no Brasil. Então, é como se isso fosse indefeso, quando na verdade não é. É um lugar de destacar, tá vendo? Aqui vocês estão garantidos, no sentido de que eu vou também contribuir para a propagação dessas ideias nesse lugar de suposta inocência da opinião. E aí aqui a gente chega nesse outro lugar de pensar como é que isso aconteceu? Como é que isso acontece, né? A gente não pode ignorar quanto a mídia tradicional também pode trazer essa lógica. A gente teve casos recentes, a questão da Folha, por exemplo, esse lugar do dois ladismos, como toda a conversa fosse apenas entre esses dois lados e uma simplificação muito grande do que seriam esses dois lados e a equiparação entre esses supostos dois lados, como se dialogassem de um mesmo lugar, enquanto um vai trazer fatos da história e pensar esses fatos da história, o outro tá lá pegando a exceção da exceção para construir uma lógica ou uma equiparação de ideias que não teria precedentes. De novo, nesse lugar da opinião, e o quanto isso tem espaço também na mídia tradicional, e o quanto a chegada desses espaços que tem um investimento alto de dinheiro, de estrutura e de suporte para o alavancar dessas ideias, o quanto isso é importante para disseminação dessas ideias. E é muito significativo a gente pensar nisso, porque é comum que se diga simplesmente: o problema são vocês que ficam disseminando as coisas que esse sujeito e outros tantos falam. Veja, uma coisa sou eu passar a disseminar o que um sujeito que tem 10 seguidores está falando de absurdo por aí. Eu denuncio e pronto. Outra coisa é alguém que tem patrocínios gigantescos, que é alavancado pelas próprias plataformas, porque veja, esse indivíduo está dizendo essas coisas e a sua produção é alavancada pela plataforma. Ele ganha muito espaço. Os meus vídeos, por exemplo, eles ganham muito espaço? Não ganham. Eu estou operando na lógica da polêmica? Não. Eu estou falando coisas que são contra os direitos humanos? Não. Meu vídeo é alavancado? Não é. As diferentes plataformas mantêm esses conteúdos no ar. A gente viu, inclusive, recentemente a discussão em torno do problema do Spotify, que tinha lá um podcaster com ideias anti-vax e que tinha lá o seu trabalho mantido, um monte de gente ouvindo aquilo, apoiados pela plataforma. Então a gente não pode ignorar que existe, não é individual a questão, ela é grande, né? E aqui, veja, eu não estou falando nada novo sob o sol. Já era assim quando a gente pensava na mídia tradicional. Porque operam dentro de uma lógica do tal do debate. Então você constrói a ideia de que o debate, a lógica de qualquer debate, ela faz parte do jogo democrático. E aí o fato de que essas pessoas vão sendo alçadas à autoridade porque tem um podcast, embora muitas vezes opiniões sejam vozes da cabeça, mas é um podcast com muita gente, muito dinheiro, muita visibilidade, portanto, e isso faz com que outras figuras que fazem parte dos debates desse jogo democrático pensem: eu devo participar desse espaço. E aí o que acontece, e quando eu digo isso não é porque não é para ninguém ir mais lá, eu não tenho uma solução simples para essa discussão, mas eu acho importante pensar o que é que isso significa quando as pessoas desse suposto outro lado decidem fazer parte desse debate que é conduzido na base de vozes da minha cabeça, de um indivíduo que não quer em nenhuma medida repensar a sua postura, mas seguir replicando a lógica da extrema-direita, como aconteceu já no ano passado, em outras inúmeras circunstâncias. Então, existe aí um elemento da estrutura no entorno que mantém isso funcionando e que acaba colocando as pessoas como em sendo um espaço de debate de ideias. Qualquer ideia pode estar ali e continuar existindo, essa é a questão, né? Continuar sendo propagada, e eu vou então para tentar mudar isso, quando na verdade você só está operando dentro dessa mesma lógica, porque você está dizendo uma coisa e o sujeito está mantendo a coisa, na minha opinião, não importa de onde ela vem, você só opera dentro dessa mesma lógica, da maneira como as coisas estão ali. E tudo isso depois sendo envelopado
pelos sites de fofoca, pela mídia tradicional, por diferentes espaços, como polêmica. Isso não é uma simples polêmica. E quando a gente vai enquadrando tudo como polêmica, a gente abafa a gravidade do que essas coisas representam na nossa sociedade. Tem resposta simples? Não. Mas é importante pensar que a plataforma distribui, amplifica e permite. E distribui largamente. Tá? É importante pensar que os patrocinadores continuam lá. A gente não pode ignorar que os patrocinadores continuam lá. É importante pensar que essa não é uma única voz, outras tantas vêm sendo disseminadas por aí. O aumento na porcentagem de apologia ao nazismo não é aleatória. A gente teve a chegada no poder de um político de extrema direita. Então, isso faz parte de um movimento que relativiza essas posições e vai fazer isso em favor desse entendimento deturpado do que é liberdade de expressão. E essa discussão também é ampla e complexa, muito além do que esse vídeo vai ter capacidade de fazer. Mas eu acho muito importante deixar esses pontos todos aqui reunidos e agrupados para que a gente entenda que não é eu, Janaísa, não falando do Monark, que o Monark vai deixar de existir. Ele já tem uma plataforma muito consolidada que permite, e não é só permite, mas que o estimula a continuar fazendo o que ele faz. E esse é o Brasil de 2022, de 2021, de 2020, de 2019, reforçado reforçado para dizer que não existia antes, a gente vivia antes no paraíso, não é isso, mas é reforçado pela lógica da extrema-direita que opera neste país. E aí pensar então, quem são essas figuras que são alçadas aos lugares de debatedores do Brasil, porque tem uma autoridade construída em torno de número e de dinheiro. Isso também não é novo, né? Então, não é novo. E hoje está aí reforçando uma lógica de ideias de extrema-direita, relativizando o que é irrelativizável. Será que a gente vai mudar alguma coisa debatendo com o Monark? O que a gente está fazendo quando a gente debate com o Monark no programa dele, quando a gente vai para o programa dele, né? A gente valida esse programa também, né? A gente valida como esse espaço de debate, né? Que vai reproduzir esse tipo de coisa. Então, como é que a gente está pensando o que é debate, pensando o que é opinião, e que buraco é esse que a gente se enfiou aqui no Brasil e em tantos outros países, em função de uma lógica do que é o debate, em função desses números gigantescos e do que seria a tal da visibilidade nesses espaços. Então, e dessas outras coisas todas que eu trouxe aqui. Eu deixo meu abraço, meu beijo para vocês e a gente se vê numa próxima.